Uma imprensa livre é fundamental para a democracia. Existe até um Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, celebrado em 3 de maio desde 1993. No Cidadania de hoje, nós vamos conversar sobre a importância de uma imprensa livre com Murilo de Aragão, presidente do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, e Ricardo Pedreira, diretor executivo da Associação Nacional de Jornais. Olá, sejam bem-vindos. Muito obrigada por participar aqui do Cidadania. Como que a gente pode garantir a liberdade de imprensa, que todo mundo concorda que é tão importante? Bom, sem democracia, aliás, sem liberdade de imprensa não há democracia. É fundamental assegurar a liberdade de imprensa, mas é um processo longo, porque envolve aspectos econômicos, financeiros, culturais, educacionais, enfim, não é uma tarefa fácil e o Brasil ainda está empreendendo uma longa caminhada para assegurar ao cidadão a liberdade de imprensa que necessitamos para manter a democracia. Pode ser continuando com o que o Murilo colocou, eu acho que é muito importante que a própria sociedade, que os cidadãos tenham consciência da importância da liberdade de imprensa para a vida das pessoas, Porque é um clichê dizer que a liberdade, de uma forma geral, e a liberdade de imprensa, a gente só se dá conta da importância quando ela falta, que é como o ar, a gente só sente falta quando não existe, Então, as pessoas precisam, o cidadão comum, ter muito isso em mente, que a liberdade de imprensa não é da imprensa, não é dos jornais, dos jornalistas, dos meios de comunicação, é do cidadão, para que ele tenha acesso às informações que vão permitir a ele tomar suas decisões, ter uma visão crítica da realidade onde ele está inserido. E isso é importante para a democracia, porque isso alimenta o debate, que vai permitir construir os consensos, mas é um processo e é um processo permanente, sem dúvida, mas é importante que a gente sempre valorize e destaque a importância da liberdade de imprensa para todo mundo. E a sociedade brasileira tem essa consciência? O brasileiro lê jornais? Infelizmente não lê tanto quanto acho que seria necessário. O brasileiro é pouco alfabetizado, na verdade, começa por aí, Hoje o fenômeno das redes sociais também, com a desinformação, eu prefiro falar em desinformação do que, enfim, o termo mais comum hoje de fake news, isso é um problema também, A quantidade enorme de informações anônimas e erradas e mentirosas, às vezes por interesse, isso também é um perigo nos dias de hoje. E isso acontece em plataformas que, diferente dos meios de comunicação estabelecidos, como os jornais, as emissoras de rádio, de televisão, não sofrem uma regulação, não se assumem como veículos de comunicação. Então, a gente está nesse processo de aprendizado da própria população. E acho que quanto mais informação para todos nós, melhor. Daí a importância da informação correta e do exercício responsável do jornalismo. A liberdade de imprensa, às vezes, é confundida ou assemelhada com a liberdade de expressão. É a mesma coisa? Não, é uma continuação da liberdade de expressão. Todo mundo tem direito de se expressar. A liberdade de imprensa, ela robustece a liberdade de impressão, ela materializa a liberdade de expressão e é fundamental para que as pessoas possam opinar e dar a sua opinião, a sua versão sobre os fatos. Agora, a liberdade de imprensa, ela também tem a ver com a informação, que não é a opinião, mas sim informar o que está se passando, informar o que acontece na sociedade. Então, é fundamental que se tenha garantidas ambas, a liberdade de expressão, que é um direito do cidadão, e a liberdade de imprensa, que é um direito da cidadania como um todo. Agora, mas o jornalista, ele não tem uma responsabilidade maior do que uma outra pessoa que não, ao se expressar? Com certeza, com certeza. O jornalista e os meios de comunicação, os meios de comunicação e os profissionais dos meios de comunicação, eles trabalham dentro da legislação, eles podem ser responsabilizados pelo que escrevem, pelo que veiculam, e é bom que seja assim, porque o outro lado da liberdade é a responsabilidade,
a gente tem toda uma legislação que assegura quem quer que seja o direito de resposta. Se a pessoa se sente caluniada, ela pode recorrer à justiça para, enfim, verificar esses danos e pedir algum tipo de reparação, mas com certeza o jornalista tem uma responsabilidade enorme. Lá na NJ a gente estimula que os jornais associados tenham seus códigos de ética, que cada jornal exponha a sua audiência, seus princípios, para que possam ser cobrados pelos leitores por suas audiências. Então, essa responsabilidade dos jornalistas é fundamental para a qualidade do bom jornalismo. Como o senhor avalia o papel dos meios de comunicação nos últimos anos da política brasileira? Olha, é um tema complexo, porque, primeiro, os próprios meios de comunicação sofreram com a recessão, com a perda de dinamismo econômico e com também a mudança dos hábitos de informação da cidadania que busca as redes sociais. Então, se estabeleceu uma situação de pressão que a imprensa regular no Brasil sofre muito. Sofre economicamente e sofre estruturalmente, porque o brasileiro, além de ter uma elevada taxa de analfabetismo, tem o analfabetismo funcional e o pobre hábito de leitura, porque isso é um problema sério nosso, que é o hábito da leitura, que é baixo no Brasil. Então, a imprensa como um todo sofre muito com isso. Agora, politicamente, num ambiente conflagrado, que foi tanto pela Operação Lava Jato, que questionou muito o establishment político brasileiro, e a imprensa comprou muito a luta em torno da limpeza da política e apoiando a Lava Jato, isso gerou também uma polarização do noticiário, que ainda é agravada também com o processo de impeachment da Dilma Rousseff, em que leva muitos também a atitudes extremadas, e a imprensa, como parte da nossa sociedade, não ficou imune a esse debate. Então, eu vejo aí que dois vetores são muito importantes. O primeiro é o vetor econômico, que realmente muda muito o cenário de financiamento dos veículos, o poder aquisitivo do leitor, a questão estrutural do hábito de leitura, a questão tecnológica por conta do fortalecimento das redes sociais e a questão política por conta da Operação Lava Jato, que também traz uma grande pressão, uma grande responsabilidade sobre a imprensa. Então, a imprensa como um todo no Brasil, nos últimos anos, sofreu muito por conta desses 4 vetores. Como fica a opinião? Os meios de comunicação devem assumir posições declaradas? Olha, eu acho que isso é escolha. Eles têm todo o direito de fazer isso. Isso ocorre em países de democracias maduras e desenvolvidas tranquilamente. Existem, falando sobre jornais assumidamente desta ou daquela posição. É importante que isso fique muito claro para os leitores e para a audiência, né, para falar de uma forma mais ampla, porque hoje, falando de jornal, o jornal não é apenas o impresso, também é o jornal nas suas plataformas digitais. Então, é muito importante que a audiência dos títulos saiba da posição de cada jornal e não há nenhum mal que cada jornal expresse a sua opinião. É muito bom que os jornais, por exemplo, possam ter diversas opiniões, sejam bem plurais, para que o leitor possa ter uma visão bem rica da realidade, agora, ao lado de um noticiário que seja o máximo possível, que acompanhe o máximo possível a realidade e busque levar essas informações objetivas da forma mais isenta possível. Mas a opinião é bem-vinda, sim, porque ela ajuda a gente a refletir e a ter uma visão do mundo. E quando acontece uma notícia que a pessoa acha que não é verdadeira, qual que é o caminho para resolver essa questão? É possível, se for alguém importante, pode censurar, cortar, suprimir? Qual é o caminho correto de resolver uma questão dessas? Está na lei, quer dizer, censurar nunca. Agora, se alguém se sente prejudicado, tem um remédio judicial, legal, de buscar o seu direito, a sua reparação. O que nós debatíamos dentro do Conselho era uma atitude, um processo mais rápido, célere para as fake news.
Na Alemanha, por exemplo, foi decidido que lá, quando alguém denuncia uma fake news, o site, enfim, se ele não retira a notícia, ele assume a responsabilidade pela matéria, o que seria bastante interessante aqui. Ou seja, se você banca a sua informação, você assume a responsabilidade. Agora, o que tem que haver também é a responsabilização dos sites, como ocorre com a imprensa, porque a imprensa sofre processo judicial que às vezes levam a reparações financeiras e hoje não está claro isso em relação aos sites. Então, o fato é que o caminho não é a censura, obviamente, o caminho é o direito à justiça. A censura, ela tem que ser impedida a qualquer custo, porque é um dano para o processo democrático. Houve um caso recente, né, que o STF suspendeu matérias em que o presidente foi citado. Qual é a sua avaliação? Olha, eu acho que foi uma decisão infeliz. A democracia exige a ampla liberdade de circulação da informação. Entendo também que há um questionamento sobre o vazamento de informações que visam influenciar os resultados dos julgamentos, quer dizer, um ponto relevante também, quer dizer, existe um sigilo judicial que deve ser respeitado, agora a liberdade de informação tem que ser assegurada. Então, banir a circulação de informação, ela é indesejável e não foi bom para ninguém esse processo. Ainda bem que voltaram atrás e espero que a decisão seja mantida e que a racionalidade e a Constituição prevaleça nessa questão. Sempre tem, em casos de investigações judiciais, sempre tem uma certa dúvida. Como é o procedimento correto? Pode-se noticiar? Qual é o cuidado que tem que se ter? Os juízes mesmo, no próprio Supremo, têm decidido que se a informação chega ao meio de comunicação, ele tem todo o direito de divulgá-la. Que o sigilo, por exemplo, quando decretado pela Justiça, ele é um dever do agente do Estado, né? E não da imprensa. E não da imprensa, né? É muito importante dizer que, como a gente falou aqui de liberdade de expressão, que é vamos dizer assim, um guarda-chuva maior daquilo que é a liberdade de imprensa, a gente tem que evitar sempre, mesmo porque é o que determina a nossa Constituição, de que se caia na tentação de que haja alguma instância, algum poder supremo que vai dizer aquilo que pode ou não pode ser veiculado. Isso é inadmissível, porque nunca haverá quem tenha essa capacidade suprema, nem mesmo o Poder Judiciário. Os próprios ministros do Supremo, nesse recente episódio, disseram isso, que ainda bem que a decisão foi refeita, né? Agora, volto a lembrar, alguma informação que esteja errada, a imprensa erra, os jornalistas erram, é claro que erram. O jornalismo e a imprensa não são perfeitos, assim como a democracia não é perfeita, né? Mas existem os caminhos para isso, né? E a democracia, assim como a liberdade de imprensa, é um processo de construção permanente. Existem os caminhos para pedir a reparação, para obter o direito de resposta, tudo dentro da Constituição, mas nunca com censura. Então, nesse caso do Supremo, por exemplo, eles tentaram dizer o que era verdade ou não, o que era fake news ou não, não é bem o caso. Pois né? E depois... Eu acho que não foi bem essa a intenção. A intenção foi diferente. A intenção foi impedir a circulação de uma informação que eles achavam que era imprecisa ou que era inadequada para o julgamento do processo. Eu acho também que a gente tem que colocar no ponto exato. Quer dizer, não houve ali talvez um pré-julgamento de mérito com relação à informação, mas sim com relação ao efeito que o vazamento da informação teria com relação ao processo. Agora, de toda maneira, é indesejável qualquer tipo de censura. E ficou a lição. Esclarece para os espectadores que processo? Não, o processo que apontava o possível envolvimento de ministro do Supremo com a Operação Lava Jato. E qual seria Não era isso? Sim, pois é, então, só para os espectadores acompanharem. E qual seria o procedimento, então, correto? Como se conduzia essa questão? Bom, eu não sei, porque eu sou advogado, mas não sou advogado criminalista, então eu não sei qual seria o processo. Agora, sei que a censura não é o processo adequado. O processo adequado seria investigar os vazamentos, e sim, eu acho que é uma coisa que é um fato que carece na nossa realidade. No Brasil de hoje se vaza informações com o efeito de causar
certa comoção e favorecer certas decisões, isso não é uma atitude juridicamente aceitável. Agora, isso não tem nada a ver com censura. Isso é um processo, como disse o Ricardo, que é de responsabilidade dos agentes do Estado que cuidam da execução do direito. E eles têm que ser responsabilizados pelo vazamento, pela guarda das informações. Porque também não pode ser aceitável para a cidadania que algumas informações vazem e outras não, a bel prazer do interesse de se condenar previamente um ou outro. Isso também não é democrático. Mas eu separo bem, uma questão é o sigilo da informação, a outra é a censura. A censura nunca pode ser aceita em qualquer circunstância. A organização internacional Repórteres Sem Fronteiras faz desde 2013, eles fazem uma avaliação de 180 países sobre um índice da liberdade de imprensa no mundo, né? O Brasil saiu agora no fim de abril, o Brasil está na posição número 105. Vai logo em seguida, em 103, está Moçambique, Montenegro e aí vem o Brasil. E quem está à frente do Brasil? Então, esses dois estão na frente. E a Venezuela? Moçambique e Montenegro. A Venezuela... Se ela estiver à frente do Brasil, não, está em 148. Esse ranking não 148, vale. Juntinho com a Rússia, em 149, na posição de 149. Olha, eu acredito que o Brasil esteja em melhor situação do que mostrada nesse ranking, mas, obviamente, ainda estamos longe da perfeição. O Brasil não tem uma robusta liberdade de imprensa, até mesmo porque nos carece o hábito de leitura, nos carece a educação para ler, nos carece também a pluralidade de veículos de comunicação. Quer dizer, somos um país com 5 ou 6 grandes grupos de comunicação, num país de 200 milhões de habitantes, deveríamos ter mais pluralidade de informação robusta sendo oferecida à população, mas a nossa sociedade não consome essa informação e, por consequência, não financia. Então, sem dúvida, a liberdade de imprensa no Brasil deixa a desejar e esse ranking, de certa forma, reflete essa situação. Esses rankings são todos bastante questionáveis pelos critérios, esse mesmo do Repórteres Sem Fronteiras, embora seja bastante divulgado, né? Ele se baseia, se eu não estou enganado, muito no número de homicídios acontecidos em cada país, né? E é claro que não é só isso que indica a situação de liberdade de imprensa em cada país, né? Mas, de toda forma, como o Murilo disse, a situação do Brasil certamente não é das melhores, porque, por exemplo, em relação ao número de homicídios, nos últimos 20 anos, segundo o levantamento do Conselho Nacional do Ministério Público, quase 70 jornalistas foram mortos no Brasil em função do exercício de sua atividade. Geralmente isso acontece no interior do país, em situações ali provincianas, de brigas políticas, mas isso demonstra, por um lado, o sentimento de impunidade de quem ataca um profissional de imprensa. Ele ataca, mata, pratica um atentado, imaginando que nada vai acontecer com ele, como, por outro lado, absoluto descaso sobre a importância do que é atividade jornalística, né? Então, independente se o ranking está correto ou não, existem outras listagens, o fato é que o Brasil tem uma situação difícil, sobretudo nessa da violência contra os jornalistas, que é muito preocupante. E é perigoso ser jornalista, então? Não é? Sim, em determinadas áreas com certeza, né? Os jornalistas a gente vê. E o radialista também. Sim. Quando eu falo jornalista, na verdade, hoje em dia até se usa a expressão mais ampla de comunicadores. Esses números mostram sempre que os radialistas, os comunicadores, porque estão nessas situações nessas regiões mais remotas, fazendo aquele combate mais diário numa pequena cidade, numa pequena região, são os que mais sofrem esses perigos, né? Mas não apenas eles, né? Enfim, recentemente, nos últimos anos, quando aconteceram essas manifestações todas no país, manifestações populares, para esse ou aquele sentido, os jornalistas ali eram hostilizados de um lado pela polícia militar,
ou, de outro lado, pelos manifestantes. É perigoso e os jornalistas estão buscando se proteger, mas é importante que as autoridades atuem nesse campo. Falta proteção ao exercício profissional. Isso está refletido nos debates no Conselho, sempre o tema da violência é lembrado. Aliás, todos os meses, quando nos reunimos, trazemos números e eventos, né, que reportam essa situação como forma de divulgar e conscientizar a população, as autoridades, que o tema tem que ser tratado, sim, com maior cuidado e rigor. Só voltando aqui ao ranking, apesar de ter, né, assim, algumas ressalvas, tudo bem, não é absoluto, mas os primeiros lugares são, primeiro, a Noruega, a Finlândia e a Suécia, né? Isso, assim, deixa uma certa suspeita. Será que, então, liberdade de imprensa tem a ver com educação? É óbvio, né? Isso não tem a menor dúvida. Você citou 3 países aí, 3 dos países mais adiantados, vamos dizer assim, né? Mais politicamente maduros, culturalmente maduros, e a educação é a base disso tudo, né? E a educação não é apenas hoje, né, nesse mundo de redes sociais que a gente vive, não é apenas a pessoa saber ler, é saber também lidar com as redes sociais, verificar aquilo, né? A educação midiática que se diz. Então, com certeza, a democracia e liberdade de imprensa tem tudo a ver com a educação. E essa mudança, justamente, das mídias, isso também afeta a credibilidade da própria imprensa, como a sociedade interpreta? Existe uma certa confusão, assim, tudo que ela vê no site, na internet, é equiparado com o que está num jornal, numa empresa, uma instituição que verifica a informação? De certa forma, sim, porque como não há uma educação mediática, para usar o termo que o Ricardo usou, a falta de discernimento para perceber o que está por trás da notícia. Por isso que, então, a notícia falsa termina circulando, porque as pessoas não atribuem o devido valor. Agora, eu também acho, aliás, eu tenho certeza de que há também uma supervalorização do efeito das fake news sobre a realidade brasileira. Eu acho que há uma tendência das pessoas acreditarem naquilo que elas querem acreditar, não serem convencidas por uma notícia a partir do fato de ser verdadeiro ou não, uma abordagem a um determinado tema. Existe também ali uma intenção de reforçar uma crença. Agora, isso tudo gera um problema que é o seguinte: antigamente a imprensa tinha um monopólio da informação para a sociedade. A sociedade se informava por meio da imprensa, a imprensa escrita, televisada e do rádio. E hoje, com a internet e as redes sociais, o fluxo de informação se misturou. Então, é tudo misturado, imprensa e redes sociais. E se a sociedade não é educada a separar, ela termina se confundindo e sendo enganada. É o que ocorre. Muita gente é enganada por conta das notícias inverídicas, imprecisas. E também existem outras, que não são apenas as fake news, mas as fake interpretations também, que são as interpretações falseadas, que é um outro problema. Muitas vezes a gente nota que a notícia é verdadeira, mas ela é trabalhada de forma a induzir a determinados comportamentos. Esse tema foi abordado para o desagrado de muitos da imprensa por Pierre Bourdieu, naquele livro emblemático sobre a televisão, que ele aborda justamente isso aí. Também isso já na própria imprensa, não há interpretação de quem mas a gente extrapola isso para também as redes sociais, porque é um comportamento que termina ocorrendo, sobretudo nas redes sociais. Porque a imprensa, de certa forma, ela tem os seus mecanismos de autoproteção e de institucionalidade. Ela não vai querer queimar o seu patrimônio institucional veiculando informações imprecisas. Ela não vai querer desgastar a sua imagem, que chega uma hora que a conta chega, né? E aí ela vai pagar, perdendo prestígio, perdendo importância perante a sociedade. O problema é que a imprensa tem institucionalidade, as redes sociais não. Elas não têm, porque elas não se reconhecem como mídia. E esse é o grande problema. Eles apenas dizem, olha, eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre a informação. A informação é de quem postou, mas no fundo alguém tem que ser responsável e isso é uma parte a ser tratada e a outra voltando ao início da minha intervenção, é a questão da educação mediática. Sem educação mediática, nós não vamos a lugar nenhum. E talvez essa seja a grande preocupação que as autoridades e a sociedade devem ter em ensinar
o cidadão a ter educação mediática. Isso é fundamental. Exercer o seu poder de olhar uma notícia, interpretar a notícia, avaliar a notícia, checar a notícia e não comprar gato por lebre, sempre sem uma mínima reflexão. Então, com esse recado, então, a gente encerra. Muito obrigada pela participação de vocês dois. Obrigado, Roberto. Muito obrigado. Eu agradeço também a você que nos assiste. Se você quiser ver de novo ou mandar o link para alguém, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube. Para fazer um comentário ou sugerir um assunto para o nosso programa, telefone de graça para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.